O programa Coisas do Cotidiano, abordando semanalmente assuntos do dia a dia, discutindo sempre à luz do Espiritismo, com participações dos convidados especiais e dos ouvintes. Programa Coisas do Cotidiano. Apresentação: Rodrigo Franco e Carvalho Filho. Todas as quartas-feiras, às 18 horas. E reprise aos domingos, às 18 horas. Aqui na Web Rádio Sintonia do Bem, divulgando o Espiritismo com amor. Tocando o seu coração, elevando o seu astral. Sintonia no Bem. Participe ao vivo, ligando no Disque Sintonia 64 3014 4009. Sintonia no Bem, 24 horas por dia, evangelizando almas. Na Livraria Espírita Allan Kardec, você encontra livros, CDs e DVDs espíritas. Todas as obras disponíveis são avaliadas criteriosamente para que você tenha segurança de adquirir livros que abordam conteúdos com fidelidade à doutrina espírita. E se você não encontrar o livro de que precisa, nós providenciamos para você. Venha conhecer nosso acervo. Livraria Espírita Allan Kardec, Rua José Manuel Vilela 312, Centro, anexo ao Centro Espírita Allan Kardec. Fone 3636-6676. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 9 em cada 10 casos de suicídios poderiam ser prevenidos. Procure se informar e não fuja do assunto. Converse com as pessoas sobre isso. Peça ajuda, pesquise, mas não deixe que esse mal continue afetando pessoas que apresentam comportamento suicida que envolve fatores sociais, psicológicos e outros que podem ser combatidos. Faça parte dessa luta. A Casa das Alianças e Relojoaria está com você nos melhores momentos de sua vida, seja no namoro, noivado, casamento, aniversário ou em qualquer outra data comemorativa. O importante na hora de dar ou receber presentes é ter bom gosto e estilo que você sempre encontrará aqui. Temos fabricação própria em anéis de formaturas, alianças modernas e tradicionais e joias em geral. Também contamos com assistência técnica e manutenção de relógios. Temos pilhas e pulseiras. A Casa das Alianças e Relojoaria, estilo com qualidade. Rua José de Carvalho Bastos 248, Centro. Fone 3636-7194. Participe pelo WhatsApp Sintonia 64 99603 1234. Web Rádio Sintonia no Bem, uma iniciativa do Centro Espírita Allan Kardec de Jataí, Goiás, para o mundo. Onde quer que esteja, você está muito bem acompanhado. Sintonia no Bem, divulgando o Espiritismo com amor. A partir de agora, na Web Rádio Sintonia do Bem, acompanhe Coisas do Cotidiano, abordando assuntos do dia a dia, discutindo sempre à luz do Espiritismo. A apresentação dos comunicadores, Rodrigo Franco e Carvalho Filho. Sejam bem-vindos. Muito boa tarde a todos. Estamos de volta direto dos nossos estúdios aqui no Centro Espírita Allan Kardec em Jataí, transmitindo o programa Coisas do Cotidiano nessa quarta-feira, 15 de abril de 2020, com a temperatura deliciosamente caindo em nossa cidade. E hoje nós vamos dar continuidade ao mesmo esquema de programação que temos vindo feito nos últimos 3 programas, cumprindo os decretos da Prefeitura e do Governo Estadual, evitando então a aglomeração de pessoas no nosso estúdio. Por esse motivo estamos de maneira improvisada na programação normal do nosso programa, eu e o Claudinho, enquanto o Rodrigo dá uma força para nós à distância com as suas vibrações. Boa tarde, Claudinho. Boa tarde. Você já pode participar do nosso programa
através do nosso WhatsApp 64996031234 ou diretamente aqui no nosso estúdio pelo 64 3014 4009. Como já é de praxe dentro desse momento de distanciamento social, nós estamos fazendo um programa onde respondemos as perguntas dos ouvintes que recebemos através de nossas redes sociais, definimos o tema, disparamos o pedido das perguntas e assim nós vamos classificando essas perguntas e buscando as respostas, obviamente, nas melhores fontes, sejam elas as científicas, sejam elas as da doutrina espírita, para que a gente possa trazer da melhor maneira a resposta dessas indagações. Lembrando que o nosso programa é transmitido pela Rádio Sintonia no Bem e retransmitido pelo Centro Espírita Allan Kardec da cidade de Mineiros, o Centro Espírita Casa do Caminho aqui de Jataí, o Centro Espírita Mansão do Caminho da cidade de Quirinópolis, o Lar Espírita Forças do Amor de Jataí e na página da Livraria Espírita Allan Kardec. Como de costume, nós vamos iniciar o nosso programa de hoje com a nossa oração. Por isto, eu convido a todos que nesse instante elevemos o nosso pensamento até o Pai, tentando esvaziar a nossa mente dos problemas, das preocupações, o que permitirá com que nós possamos fazer essa sintonia, agradecendo sempre a Jesus pela oportunidade da vida. Agradecemos por mais essa semana que transcorre. Agradecemos pelas notícias boas que têm chegado em relação a esse momento tão complexo que a humanidade passa atualmente, não nos esquecendo de pedir para que possam ser abençoados os nossos governantes, os nossos cientistas, a nossa classe médica e todos que estão envolvidos no front dessa batalha muito árdua e cansativa, mas principalmente gostaríamos de pedir por todos aqueles que sofrem as consequências deste vírus, sejam elas consequências que envolvam a saúde, que envolvam a saúde mental, que envolvam as condições familiares, financeiras, de qualquer monta. Que Jesus possa sempre nos iluminar, nos fortalecer para que nós possamos vencer essa etapa. Pedindo então as bênçãos e a inspiração para o programa de hoje, agradecemos em nome de Jesus e que assim seja. Sem mais delongas, porque somente hoje nós recebemos 32 perguntas, das quais nós classificamos por similaridade, obviamente, e com toda certeza não conseguiremos dar resposta para todas nesse programa. E caso seja necessário, nós faremos no programa próximo, e desde já nós já pedimos as desculpas para aqueles que mandaram as perguntas que por acaso não aparecer nesse programa. Com toda certeza nós o faremos no programa próximo. Como também nós temos procedido nesse período, as pessoas que têm enviado as perguntas, a maioria delas, têm pedido anonimato. Então nós não vamos citar, mas é bom que se diga que temos recebido mensagens de todo o país. Não só de Jataí, do estado de Goiás, mas de vários estados da federação, o que nos alegra muito, principalmente porque mostra a amplitude que esse programa tem alcançado. A primeira pergunta, dentro do nosso tema, é um tema bastante tenso, bastante denso, que mexe com as pessoas, principalmente nesse momento agora, que é o suicídio. A primeira pergunta, a pessoa pergunta, indaga: como uma pessoa tem coragem de se matar? Bom, é bom que se diga que a gente não deve julgar uma pessoa que cometeu suicídio,
porque só ela e Deus sabem o que se passou na sua mente, no seu coração, no seu interior. E, portanto, só eles sabem o que levou essa pessoa a tentar contra a própria vida. O suicídio pode ser um ato de coragem para umas pessoas, pode ser um ato de covardia para outras pessoas, ou até mesmo uma fuga para outros ainda. No entanto, seja lá qual for a condição, seja lá qual for a situação ou a motivação, o ato do suicídio não acontece do dia para a noite, e muito menos de uma maneira abrupta. Segundo a suicidologia, que é a ciência que estuda os suicídios, a ideação suicida numa pessoa adulta, principalmente, é um processo que leva um certo tempo e que tem etapas. Ele vai inicialmente passar pelo planejamento, sem necessariamente pensar em como fazer. Ele simplesmente tem aquela ideia, planeja em se matar, e depois vai amadurecendo essa ideia aos poucos, até o ponto onde ele começa, enfim, a encarar aquilo de certa maneira natural, a encarar aquilo de certa maneira como a única saída. Nesse ponto, ele começa então a planejar o ato em si, a arquitetar como será a sua morte. E é interessante que a gente perceba e anote que aqui existem muitas diferenças entre homem e mulher. Os índices de tentativa e de suicídio entre homens e mulheres variam muito, porque os homens eles são mais cruéis contra eles mesmos. Eles se atentam à sua própria vida com atos muito mais violentos, usando uma arma de fogo, se atirando de alturas, se atirando embaixo de veículos. Já as mulheres não, mais vaidosas, não gostam de estragar o rosto. Elas usam instrumentos e métodos menos agressivos, o que geralmente dá tempo do socorro, fazendo com que o índice de morte e de suicídio entre os homens seja realmente muito maior. A próxima pergunta, ela já entra especificamente no momento que nós estamos passando hoje no planeta. E são duas perguntas que têm o mesmo conteúdo, por isso nós fizemos aqui uma junção delas. A pergunta é o seguinte: há a probabilidade real de aumento de suicídios em razão da pandemia? Já existem dados estatísticos que comprovem essa tendência? A segunda pergunta, similar: deve-se levar em conta fatores criados por essa crise, como a depressão ocasionada pelo desemprego, queda da renda, morte de familiares, entre outros? A parte emocional e o psicológico estão abalados e as pessoas ficam muito fragilizadas nesses momentos. Bom, infelizmente, os últimos levantamentos acerca dos números que envolvem o suicídio pela Organização Mundial de Saúde datam do ano de 2018, portanto não são atualizados. De lá para cá não foram lançadas, pelo menos não de maneira aberta, nenhuma atualização pela Organização Mundial de Saúde, restando apenas os levantamentos empíricos, através das informações coletadas nos hospitais gerais, nos consultórios de psiquiatria, nos consultórios de psicologia. E esses últimos, principalmente, os consultórios de psiquiatria e de psicologia, têm registrado uma crescente busca de ajuda por pessoas que apresentam alguma dificuldade em lidar com as questões que envolvem a pandemia. Sobretudo a solidão, a reclusão forçada, os conflitos familiares, o medo do desemprego, o medo de uma crise econômica, entre outros. Com mais da metade dessas pessoas que buscam esse tipo de ajuda apresentando um certo grau de ideação suicida. Podemos especular, grifa-se especular, que infelizmente existe sim uma probabilidade real do aumento do suicídio nesse momento. Principalmente porque o principal gatilho para o suicídio são os transtornos psíquicos, principalmente a depressão. E todas essas pessoas têm apresentado um considerável acréscimo estatístico neste momento de medo e incerteza causados pela pandemia. No entanto, devemos considerar que, na medida que o emocional e o psicológico estão abalados, como colocado na pergunta,
É bom que se diga que profissionais das áreas psicológicas, principalmente, têm se apresentado nas redes sociais como voluntários para atendimentos gratuitos para pessoas ou para famílias que necessitem desse tipo de apoio psicológico. Basta buscar nas redes sociais, basta pesquisar no Google, basta pesquisar entre os amigos, e muita gente não precisa nem sair de casa para ter esse apoio profissional. A próxima pergunta, nós tivemos que juntar 5 delas, que são bastante semelhantes, porque a resposta é mais longa e mais complexa. A primeira indagação é: o que a família deve fazer em relação a uma ameaça ao suicídio dentro de casa? Como identifico se um parente ou amigo apresenta sintomas de quem quer tirar sua vida? Se apresentar esses sintomas, o que devo fazer? O que fazer se uma pessoa ameaçar de suicidar no momento que estamos vivendo? Como ajudar alguém com intenção de suicídio? E, finalmente, como identificar quando uma pessoa está com pensamentos suicidas? E, ao identificar, como ajudar essa pessoa? Bom, nós temos aqui, basicamente, 4 pontos que nós precisamos observar. O primeiro é que, ao contrário do chavão popular que fala que cachorro que late não morde, em relação ao suicídio, cachorro que late morde sim. Uma pessoa que está querendo se matar, ela dá sinais muito claros. E nós precisamos ficar atentos, porque por mais claros que às vezes sejam esses sinais, muita gente deixa passar despercebido. Como, por exemplo, a pessoa começa a fazer comentários tipo: a minha vida não tem mais sentido, ninguém liga para mim, eu tenho vontade de entrar no buraco e sumir, eu tenho vontade de dormir e não acordar mais, enfim. É nesse momento que nós não devemos, de maneira nenhuma, minimizar ou chamar de drama ou fazer piadinha. Quando nós observarmos essa situação, principalmente no caso de jovens e idosos que dizem que querem se matar, nós não devemos dizer que querem chamar atenção. Nós precisamos, sim, ter consciência de que ele está pedindo socorro. E que, se não forem socorridos num momento delicado, num momento sensível, pode ter certeza que vão se matar. Temos que chamar, temos que ver por que a pessoa está falando daquilo. Temos que nos prontificar a auxiliar, principalmente demonstrando para essas pessoas que elas não estão sozinhas. No entanto, em relação à ideação suicida, existe uma característica muito particular. A pessoa que está com a ideação suicida, ela possui pensamentos ambivalentes, ou seja, ao mesmo tempo que ela pensa em se matar, ela não quer se matar. Muitas pessoas que embrenham pela senda das ideias suicidas buscam, na verdade, um alívio para a sua dor. Buscam, na verdade, uma saída para o seu sofrimento. E quando ela tenta se matar, ela tenta matar, na verdade, o sofrimento que está dentro dela. É assim. É uma ideia materialista, mas que nós precisamos entender. E isto é extremamente perigoso nas pessoas materialistas, como eu disse. Porque no afã de matar a dor dentro dele, ele se mata achando que vai acabar com a vida e acabou com tudo. O segundo ponto, importante, é que se deve ficar atento às dificuldades que a pessoa está passando, principalmente nesse momento. Ninguém pensa em se matar do nada. Como eu disse antes, é um processo que tem início e evolui. Devemos, então, desenvolver ou exercitar a empatia. Tem uma frase muito interessante que ilustra muito bem o que é a empatia. Abre aspas. Pelos seus olhos eu vejo. Fecha aspas. Então, ter empatia é esse quê de se colocar no lugar do outro, para tentar perceber da forma com que o outro está sentindo, para tentar entender o que se passa com ele. Ou seja, precisamos entender se essa pessoa passou por uma experiência traumática, se essa pessoa está tendo dificuldade de qualquer monta, se ela está sofrendo bullying, se ela está com medo, se ela está assustada, enfim. Nós precisamos e devemos entender que cada pessoa guarda em si uma forma diferente de encarar cada situação. O que para mim é uma coisa tranquila, para o Claudinho pode não ser.
e às vezes para ele aquilo que não é torna-se algo extremamente grande e difícil de encarar. O terceiro ponto é: fique muito atento aos comportamentos depressivos. Um dos sintomas da depressão é a culpabilização, ou seja, é o aumento da pessoa deprimida da sensação de culpa. Ela começa a se culpar até por coisas que não tem nada a ver com ela, até com coisas que não têm relação absolutamente nenhuma com ela. É o fato que o cérebro de um depressivo, sendo diferente de uma pessoa que não tem depressão, ele atua com alterações bastante profundas e que leva a modificações cognitivas, ou seja, a pessoa depressiva tende a desvalorizar os aspectos positivos e a supervalorizar os aspectos negativos. Ela fica ali ruminando pensamentos negativistas, e o que leva, obviamente, a uma visão bastante distorcida da realidade e daí ao pensamento suicida. Então, se a pessoa que você conhece está tentando se isolar, está naquela de ficar muito mais dentro do quarto, querendo ficar deitado, geralmente em lugares escuros, se ela está desanimado ou com a expressão no rosto muito pesada acima do que é de normal, é importantíssimo que se tenha cuidado. E o quarto ponto, e um dos mais importantes, é que nós devemos, de todas as formas, evitar julgar a pessoa, principalmente no caso da depressão. Falar para um depressivo reagir é igual falar para uma pessoa que está com a perna quebrada, levantar para dançar tango ou jogar futebol. Sozinho, a pessoa não possui nenhuma condição de enfrentar o problema. E é nesse momento que os familiares, que os amigos têm muito mais importância. Porque além de ser os mais próximos, são os mais preparados para compreender a situação que a pessoa está passando. É importante que, ao notar que um ente querido está pensando em se matar, que tomemos a iniciativa de perguntar a ele com todas as letras o que ele está pensando, o que está se passando com ele. É óbvio que é natural para muitas pessoas não querer enfrentar problemas. É normal para muitas pessoas buscar a fuga de situações complicadas, mas nesse caso, invariavelmente, acaba desqualificando a situação da pessoa, dizendo assim: não, relaxa, vamos ali, vamos viajar, vamos tomar um sorvete, isso aí vai passar, isso logo acaba. E não é por aí. Porque mesmo causando desconforto falar de suicídio, é necessário que tiremos um tempo para ouvir e dar atenção à pessoa. É necessário que façamos ela pensar sobre as consequências de se matar. É importante ela pensar que tem pessoas que gostam dela, que precisam dela, que ela é importante para outras pessoas, para que ela busque nesses pontos o fortalecimento para que possa vencer essa fase. O que diferencia aqui é justamente o ato de demonstrar que a pessoa é importante e que ela não está sozinha. E se em casos mais extremos, se você, por exemplo, flagrar a pessoa já no ato, na tentativa de suicídio, tentando se atirar por uma janela, se envenenar, é importantíssimo que você ou ligue para o 198, para o SAMU, pedindo ajuda, ou que você mesmo leve a pessoa até um pronto-socorro próximo, porque lá ele vai receber medicamentos. Ou, também no caso de a pessoa estar com a ideação, nós temos principalmente em Jataí o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, onde pessoas treinadas estão lá para receber a pessoa sem fazer pergunta, sem identificar, e que pode muito bem auxiliar. A próxima pergunta. Meu irmão tentou suicídio há 2 meses. Ficou internado por 2 semanas para se recuperar da tentativa frustrada e está nesse momento fazendo acompanhamento psicológico. Essa ajuda tem feito com que ele se sinta muito mais seguro e está aparentemente feliz. Podemos considerar que o risco dele se matar passou? Infelizmente não. Nunca devemos descuidar de alguém que efetivamente já tentou se matar.
Segundo as estatísticas, o período mais sensível, ou seja, o período mais perigoso para que uma pessoa que tem ideação suicida tente novamente, é justamente nesse momento de melhora clínica, principalmente nos casos de depressão. Por isso que devemos estar atentos a essas melhoras aparentes. Ao invés de descansar, redobrar os cuidados, principalmente aos sinais emitidos pela pessoa, que às vezes, mesmo se apresentando bem, busca a reclusão, mesmo sorrindo, às vezes, e conversando, nós notamos uma certa tristeza, ou às vezes tentativas de proximidade com coisas ou situações que facilite o suicídio, comprando medicações, enfim. Paradoxalmente, um fato também é verdadeiro. Uma pessoa que já teve ideação suicida pode nunca mais pensar nisso. Só que nessa situação, para que isso ocorra, nós precisamos nos desdobrar e ajudar a pessoa a mudar seu padrão psíquico. Mudar o padrão psíquico é algo que não é tão simples, mas que começa pela mudança do estilo de vida, pela descoberta de novos valores e, principalmente, fundamentalmente, o desenvolvimento da espiritualidade. Cultivar a religião, seja ela qual for, crer em Deus, hoje é provado cientificamente que faz uma grande diferença no caso da ideação suicida. A próxima pergunta. Existe grupo de risco para o suicídio? Nós diríamos que existem fatores de risco, como, por exemplo, as pessoas que estão mais propensas ao suicídio são pessoas que durante a vida sofreram muitos traumas. Pessoas que fazem uso de álcool, de drogas, porque são químicos que tiram a trava moral, que fazem com que pessoas que estejam com ideação suicida, ao fazer uso desses químicos, se sintam mais corajosos e se projetem contra a vida. Pessoas que têm comportamentos violentos, pessoas com transtornos psíquicos de toda ordem, como depressão, síndrome de pânico e, às vezes, até a ansiedade. E, principalmente, pessoas que já tentaram suicídio no passado, como nós falamos anteriormente. Por outro lado, existem também comportamentos que denotam que a pessoa pode estar pensando em se matar. A pessoa passa a resolver pendências, coisas que estavam penduradas, como arrumar documentos, pagar contas, né? A pessoa do nada compra e estoca medicamentos, principalmente que ele não necessita, ou do nada compra uma arma, ou ainda doa valores ou objeto de valor para um ente querido. São comportamentos que requer bastante cuidado e atenção a todos nós. A próxima pergunta. O suicídio leva o espírito a uma condição desoladora e de muita aflição, conforme prega o Espiritismo. No contexto do coronavírus, o suicida teria tratamento diferenciado face à extrema angústia e incertezas que o pressionam? A situação sombria do planeta nesses dias que vivemos seria para esse suicida uma atenuante? Seria um suicídio, entre aspas, aceitável por causa das graves dificuldades do mundo hoje? E considerando também que a desencarnação em massa, provocada pelos flagelos destruidores, visa a renovação, é um processo natural rumo à regeneração? Bom, inicialmente, é bom que se diga que, segundo a doutrina espírita, Deus não tem tratamento diferenciado em relação a ninguém. Pois se ele tivesse, não estaria sendo justo. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, no seu item 14, Kardec anota, abre aspas, a calma e a resignação auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. E continua. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem a coragem de suportar. O que equivale a dizer
que absolutamente nada que nos é apresentado de maneira natural pela vida, a conta de provação ou expiação, vem sem que tenhamos que passar por aquilo para evoluir. Devemos compreender que a situação sombria do planeta nada mais é do que a consequência direta do que nós mesmos fizemos com o nosso livre-arbítrio no passado. No entanto, como apresentado na questão 749 de O Livro dos Espíritos, Deus leva em conta o sentimento e a intenção de cada ato que cometemos, inclusive no suicídio, podendo haver atenuantes em relação ao tipo de sofrimento, mas jamais, em nenhuma hipótese, nada que o exima das consequências do ato praticado. Mas vamos ver o que nos fala o Livro dos Espíritos. Na questão 943, Kardec pergunta: de onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos que o justifiquem? Os Espíritos respondem: efeito da ociosidade, da falta de fé e muitas vezes da saciedade. Para aquele que exerce suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido, e a vida se escoa com mais rapidez e suporta as suas vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto mais age, tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que espera. E ele continua na 944. O homem tem o direito de dispor da sua própria vida, ou seja, o homem tem direito de se matar? Os Espíritos respondem não. Somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão da lei divina. E, finalmente, a questão 952A. Será mais ou menos culpado do que o tira a própria vida por desespero? Será mais ou menos culpado aquele que tira a própria vida por desespero? Os Espíritos respondem: é mais culpado, porque tem tempo de refletir sobre o seu suicídio. Naquele que o faz instantaneamente, há por vezes uma espécie de desvario que tem alguma coisa da loucura. O outro será mais punido, porque as penas são sempre proporcionais à consequência que se tenha das faltas cometidas. Ou seja, a depender da situação existem as atenuantes, mas não necessariamente o levantamento da condição. E para finalizar, ainda no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu item 17, Kardec anota: o Espiritismo ainda produz sobre esse aspecto outro resultado igualmente positivo e talvez mais decisivo. Apresenta-nos os próprios suicidas a informar-nos da situação desgraçada em que se encontram e a provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem encurtar a sua vida. O espírita tem, assim, vários motivos a contrapor a ideia do suicídio. Entre elas, a certeza de que, abreviando seus dias, chega precisamente a resultado oposto ao que esperava. Ou ainda, que se liberta de um mal para incorrer num mal muito pior, mais longo e mais terrível. A próxima pergunta, a pessoa indaga: alguém que contrai o coronavírus, por não se cuidar corretamente durante esse período de isolamento social, se vier a desencarnar por conta da doença, pode ser considerado um suicida inconsciente? Essa pergunta ela é excelente. Até mesmo porque, segundo a doutrina espírita, todo e qualquer ato, toda e qualquer atitude tomada durante a vida que cause de alguma forma o nosso retorno, ou seja, a nossa morte, a nossa desencarnação, antes do tempo pelo qual havia sido previsto, é, por definição, suicídio inconsciente. Ou seja, o suicídio inconsciente ou indireto é aquele que resulta de hábitos e comportamentos viciosos que lesam a saúde física, psíquica ou ambas. Portanto, a falta de cuidado. A pessoa achar assim: não, eu estou com meu sistema imunológico grande, isso não me pega, isso é assim o assado. Se vier a contrair, não estando, digamos, na programação reencarnatória dele, aquele tipo de desencarnação, e ele vier a sucumbir, será projetado sim no plano espiritual como suicida inconsciente.
Para quem não entende muito bem isso, sugiro que leia o livro Nosso Lar, de André Luiz, onde ele já inicia o livro narrando a sua própria experiência de suicídio inconsciente ou suicídio indireto. A próxima pergunta. Ouvi falar que o suicídio não pode ser prevenido. Bom, na verdade isso é um mito, uma fake news. O suicídio pode e deve ser prevenido. Nos anos de 2013, 2014, um grupo de cientistas do mundo inteiro compilaram dados, atestados de óbito de um período entre 1954 até 2013, com mais de 15 mil atestados de óbitos de suicídios. E ao estudar isso, um dado alarmante. Descobriram que 90% dos problemas que levaram aquelas 15 mil pessoas a se matarem eram transtornos de ordem psíquica e que poderiam muito bem ser tratados. A primeira medida, obviamente, é a educação. É preciso deixar de ter medo de falar sobre o suicídio. É necessário derrubarmos tabus e compartilhar informações ligadas ao tema. Há muito tempo, o efeito Werther, ou efeito mimético, deixou de ser, passou a ser questionado. Certa feita, eu estava em São Paulo e estava ouvindo a CBN, que é uma rádio de notícias ligada à Globo. E uma semana antes, ali em São Paulo, havia tido, num período de 5 dias, 3 suicídios de jovens, de adolescentes, em escolas de classe média alta, por bullying. E aquilo alarmou tanto a classe média alta que uma das mais conceituadas repórteres daquela emissora estava num programa de debate, de bate-papo, e dizendo: nós precisamos falar sobre o suicídio. Porque o efeito mimético, porque a mídia, desde o século XVIII, tem um acordo velado onde evitam-se dar notícias mais aprofundadas de suicídio, porque, segundo várias estatísticas, isso tem feito com que as pessoas buscassem a imitação. Quando uma celebridade, por exemplo, se mata e a mídia noticia aquilo com detalhes, segundo estatísticas, há um aumento muito grande de suicídio imitando aquele ato. Então eles evitam falar. Só que atualmente os psicólogos mais modernos têm defendido uma tese contrária ao efeito Werther, que é a tese que se chama efeito Papageno, que se baseia nos personagens da ópera A Flauta Mágica, que salvaram o personagem Papageno e o demoveu de tirar a vida, tornando a situação dele mais plausível. Segundo Thomas, que é o criador dessa tese, é possível produzir uma cobertura midiática que, ao invés de romantizar o ato suicida e provocar a imitação deles, seja capaz de alertar para a necessidade de salvar vidas. E a prova disso está na própria mídia. Por exemplo, o suicídio mata muito mais do que a AIDS. E vemos campanhas falando da AIDS, fazendo com que caia os índices. O suicídio mata muito mais do que a dengue, e fazem campanhas permanentes contra a dengue, causando um decréscimo dos números. Então por que não se faz campanha sobre o suicídio? Por que apenas um mês durante o ano todo é dedicado à campanha contra o suicídio? Nós precisamos sim falar sobre o assunto, quebrar tabus e encarar de frente, principalmente dentro das igrejas, dentro dos centros, dentro dos templos. Ou falamos sobre o suicídio, ou, infelizmente, ele vai chegar muito mais próximo de nós do que nós imaginamos. São 18h45. A próxima pergunta. Ouvi dizer que já existem medicações que evitam que a pessoa tente se matar. Bom, segundo os especialistas, a forma que a medicina vai tratar o suicídio nos próximos 10 anos vai mudar drasticamente. Hoje em dia já existem algumas drogas chamadas anti-suicídio,
Ou seja, medicamentos que conseguem, em curto espaço de tempo, diminuir a vontade de se matar, agindo principalmente sobre o cérebro e induzindo a produção de neurotransmissores. No entanto, como espíritas, nós sabemos que nem sempre a causa do suicídio está no corpo, ou seja, certamente a ação dessas medicações será muito limitada, porque elas agem no corpo físico. E a mente não está no corpo físico. A mente, inclusive, não é um órgão. A mente não tem sequer marcadores biológicos. Então, como espíritas, nós sabemos que de maneira nenhuma conseguirá, talvez, medicamentos que vai resolver 100% dos casos, o que certamente levará à necessidade do tratamento da mente. Em outras palavras, o tratamento do espírito, que é a causa, onde está a causa principal do suicídio. Qual o papel da casa espírita nesse momento onde as crises e os conflitos se acirram? Pergunta interessantíssima e muito importante. Nós precisamos nos preparar enquanto espíritas e principalmente enquanto casas espíritas, que é uma instância de socorro na Terra, para o recebimento e a abordagem de casos que orbitam em torno do assunto suicídio. Pois, como já é previsto em A Gênesis, os casos aumentarão nesse período, principalmente entre crianças. E conversando com amigos psicólogos, com amigos psiquiatras, eles reportam o aumento vertiginoso de pacientes que adentram seus consultórios à beira da loucura e falando em suicídio. A doutora Alessandra Luckett, no seu mestrado em 2005 em São Paulo, levantou que a procura nas emergências em psiquiatria e saúde mental das casas espíritas na região central de São Paulo foram muito maiores do que todo o atendimento realizado pela USP, pela Escola Paulista de Medicina e pela Santa Casa juntas. Desde 2010, espíritos como Manuel Filomeno de Miranda vêm alertando os espíritas para a necessidade de nos voltarmos os olhos para os casos de obsessão e principalmente dos transtornos de saúde mental. E nesse momento, principalmente nessa hora de afastamento social, onde a tendência é um aumento vertiginoso dos casos de depressão, ansiedade e principalmente o suicídio, é momento de derrubar tabus, como eu disse antes, e falar de prevenção. É momento de sairmos da nossa zona de conforto, arregaçarmos as nossas mangas para o trabalho em prol do próximo, muito mais fragilizados do que nós. Caminhando já para as últimas perguntas. Qual é a linha de raciocínio que as pessoas seguem para concluir que o suicídio é a solução para os seus problemas? Basicamente, o materialismo. A pessoa que se mata, mesmo dizendo acreditar em Deus, mesmo dizendo acreditar na vida após a morte e se mata, ela obviamente poderia acreditar, mas não tinha consciência. Ela levava a vida dela numa posição muito materialista. A próxima. No meio a tanto medo, a tanta incerteza, a tanta dor causada por essa pandemia, existe alguma saída nesse momento? Eu diria que a saída é a velha novidade, Jesus. Nunca o mundo esteve tão carente de Jesus. Mas não de uma maneira simplória ou religiosamente chata. Jesus, ele foi tão profundo na sua vinda que até hoje, 2000 anos depois, nós não entendemos praticamente nada. Nós preferimos transformar Jesus no mito, em um objeto de culto, de veneração, do que entender o que ele quis nos ensinar. Praticar Jesus, com toda certeza, nos fortalece para os embates da vida. E nesse momento crucial, entender e fortalecer a espiritualidade é fundamental. Pesquisadores da área médica que estudam a espiritualidade seguem uma tese criada
pelo psiquiatra vienense Viktor Frankl, o criador da logoterapia. Viktor Frankl defende a necessidade de que encontremos um sentido para a vida. Ele fala que qualquer pessoa que tem um sentido para a vida, ele se fortalece para os embates da própria vida. Que quando nós temos um sentido, dificilmente nós nos matamos. E pelo contrário, nós desenvolvemos duas características que ele chamou de resiliência e coping. O coping é uma palavra em inglês que ainda não tem tradução. Mas a gente vai tentar fazer aqui uma analogia grosseira, mas bastante didática. O que seria a resiliência? É uma palavra, entre aspas, roubada da física. A resiliência é a capacidade da pessoa de enfrentar uma situação muito drástica e depois que passar por ela, voltar a ter uma condição normal. E o coping seria mais ou menos, para quem é do interior, como a vara de goiabeira. Sabe aquela vara de goiabeira que você entorta e ela não quebra, entorta e ela não quebra? Então, o fato dela entortar e não quebrar, a gente pode chamar de resiliência. O coping seria a capacidade da goiabeira de preparar essa barra para não quebrar e poder flexionar e voltar. Então, o coping seria essa nossa capacidade de nos preparar para o enfrentamento. Pessoas que são mais espiritualizadas, segundo esses especialistas atuais, têm muito mais fortalecidos a sua resiliência e o seu coping. E nós estamos falando de ciência. Falar de espiritualidade não é falar de religião A, B ou C. É falar na crença em um ser superior. É falar na crença que a vida continua após a morte. Eu gostaria de pedir licença para, nesses últimos momentos, contar uma história que aconteceu, que foi me relatado, aliás, e que a pessoa que me relatou me deu permissão para que eu usasse essa história, resguardando, obviamente, o seu nome, em palestras. E quando eu estava preparando esse programa de hoje, eu me recordei dessa história que eu acho que ilustra bastante essa questão da resiliência, do coping, da necessidade de encontrarmos um sentido da vida para evitarmos cair, principalmente, no suicídio. Como muita gente sabe, nós ajudamos ali na Casa de Apoio Nosso Lar, onde diariamente servimos só no almoço, porque servimos café da manhã também, uma média de 150 refeições para pessoas que não têm o que comer, que simplesmente chegam lá, ninguém pergunta nada e pode fazer a sua refeição. E dentro de uma programação semanal, na sexta-feira, eu sou responsável por fazer antes do almoço, antes dessa reclusão social, o pessoal ia lá e fazia a refeição ali mesmo. Enquanto o pessoal estava aguardando servir o almoço, nós fazemos uma reflexão em torno de 10 minutos, uma mini palestra, e depois fazemos uma oração e servimos por fim a refeição. E num certo dia, eu resolvi falar sobre suicídio. E falei sobre o suicídio, expliquei. E no final, depois que os pratos foram servidos, chegou um senhor, me chamou no canto e falou: olha, eu queria te dar o meu testemunho, porque eu já tentei suicídio 3 vezes. E eu gostaria de contar a sua história. Eu falei: pois não. Você que quer almoçar, se você achar que dá tempo, falou: não, eu faço questão. Ele falou o seguinte, que aos 50 anos de idade, ele começou a sentir uma dor na altura da bexiga, na região pubiana. E como ele é uma pessoa extremamente carente, não tinha como pagar exames, ele foi para o Sistema Único de Saúde e o médico fez um exame superficial e disse que ele teria que partir para Goiânia, pois necessitava, naquela época, de um exame de imagem que Jataí não provia e nem Rio Verde. Ele tinha uma irmã que morava em Goiânia na época e que, segundo ele, era bem economicamente falando, mandou buscar ele e levou ele para fazer os exames. Durante o exame de imagem, o médico virou para a irmã dele e falou: olha, veja bem, ele precisa ser operado
imediatamente. E eu preciso que você assine um termo dando a autorização, porque ele já está iniciando uma infecção, e se não for debelada, poderá ter uma infecção generalizada, porque o pênis dele está retraindo. No bom goianês, está entrando para dentro. E por incrível que pareça, ele é uma espécie rara de hermafrodita. Ele tem o aparelho genésico formadinho dentro dele. E por um motivo que ninguém sabe explicar, o pênis está retraindo e o aparelho genésico está lá dentro e isso está causando infecção. O médico falou isso, obviamente, longe dele. Prepararam, então, para a cirurgia e 5 horas depois, ele, sem saber nada, entrava na sala de cirurgia. Ele então narrou que depois que passou a recuperação, ele foi para a enfermaria e quando ele teve alta, ele sempre percebendo que estava enfaixado do abdômen para baixo. E aquilo incomodando e doído. E certa feita, a irmã dele saiu para o trabalho, já está em casa, e aquela dor muito incômoda, ele resolve tirar a faixa, pegou um espelho e quando ele olhou que ele estava castrado e que tinha uma vagina, ele falou: Carvalho, a minha vontade era que o mundo abrisse um buraco para eu cair dentro. Eu não acreditei que aquilo tinha acontecido comigo. Quando a minha irmã chegou, eu gritei, ela entrou com um saco plástico grande na mão. Eu falei: o que está acontecendo? O que é isso? O que vocês fizeram comigo? Ela jogou o saco em cima da cama. A hora que o saco bateu, esparramou lá algumas calcinhas. Ela falou: coloque isso para não dar aderência. Isso é costume, porque esse aí é você. E saiu. E ele ficou desesperado. E ele então planejou pela primeira vez se matar, porque ele não aceitava aquela situação. No outro dia, quando ela saiu para o trabalho, a ajudante doméstica tinha ido à panificadora e tinha ordens restritas de cuidar dele. Ele narrou que ele desceu as escadas de um sobrado, quase que em cócoras, porque ele não conseguia andar, e foi se arrastando até o portão, abriu o portão eletrônico e saiu se arrastando pelas ruas. Ele falando: Carvalho, eu entrava no meio dos carros para que algum deles me atropelasse e ninguém me atropelava, buzinava, desviava. Eu fiquei no meio da rua, me xingaram até que eu saí, atravessei a rua e sentei no banco da praça. Quando passa algumas horas, eu estou lá e eu sinto uma mão no meu ombro, que eu viro um tapa na cara. Pá! Era a minha irmã que falou: cria vergonha nessa cara. Eu trouxe você para cá para cuidar da sua saúde, para te dar a vida. Eu gastei quase 100 mil reais com você e você está querendo tirar a sua vida? Cria vergonha nessa cara e passa para dentro e vai se cuidar. Não tem para onde você fugir. Se aceite como você é. Ele então conta que ele voltou, houve todo o processo de cicatrização, houve o processo de recuperação, e meses mais tarde, finalmente, ele retorna para Jataí. Ele tenta voltar à vida normal, mas não tinha como, ele não se aceitava, ele não aceitava aquela condição. Ele era um homem de 50 anos que tinha colocado no chão todos os seus conceitos masculinos. Ele então disse que foi até uma loja de agropecuária, comprou uma faca de açougueiro, e à época, para quem conhece Jataí, atrás do condomínio Barcelona, onde hoje é o setor Brisas, era uma mata. E ele falou: vou entrar naquela mata e lá perto do córrego Queixada, e lá eu me mato, lá eu fico, ninguém vai sentir minha falta porque eu vivo sozinho. Minha irmã em Goiânia mal liga para mim, porque à época não existia celular. Então acabo com minha vida e assim ele entrou na mata. Ele disse que encontrou lá um lugar que ele achou que seria bom para que ele ficasse, para que o seu corpo ficasse. E no momento que ele levou a faca na jugular para cortar a horta, ele sente uma mão muito forte segurando a mão dele que segurava a faca, e quando ele vira, pá, um tapa na cara. E ele ouviu assim:
cria vergonha nessa cara. Você está tentando se matar. Quando eu virei, e ele falou assim, Carvalho, quando eu virei um noiado, um drogado, um noiado salvou minha vida. Ele virou para mim e falou, olha para mim e olha para você. Eu tenho 21 anos, eu sou de família rica aqui em Jataí, fui expulso de casa, meus pais não me aceitam, eu vivo nas ruas, eu passo fome, às vezes eu entro em latas de lixo para poder comer, para poder buscar comida. E você que tem uma vida boa, pelo que eu vejo olhando para a sua cara, está querendo se matar. E aí, Carvalho, ele me falou uma frase que eu nunca esqueci. Se o mundo me abandona, a solidão é tolerável. Mas se eu me abandono, a solidão é insuportável. Eu voltei para casa e pedi a minha irmã para me ajudar a trabalhar. Resolvi deixar de ser vítima e resolvi enfrentar a vida que a vida me impôs. Depois eu parei de reclamar, fui trabalhar e eu resolvi ajudar pessoas. Eu resolvi, como voluntário, ajudar pessoas que estavam em situação muito pior do que eu. Eu conheci alguém que trabalhava no abrigo de idosos, eu passei a fazer trabalhos voluntários. Depois eu fui ajudar jovens drogados, em homenagem àquele que eu nunca mais vi, e que talvez tenha sido Jesus que mandou lá para ajudar a minha vida, para salvar a minha vida. E hoje a minha vida tem outro sentido. O que ele fez? Ele colocou em prática o que Jesus ensinou. Ele começou a fazer o bem, a trabalhar a caridade, a aceitar a vida que a vida impôs a ele. Quando ele terminou de contar essa história, eu estava de queixo caído, olhando para ele assim. E falei para ele, meu amigo, quem sou eu para te falar alguma coisa? Eu tenho 50 anos, na época que ele me contou isso, hoje eu tenho 52. Eu tenho 50 anos e estou me pondo no seu lugar. Se eu tivesse uma situação dessa, eu não sei se eu também não tomaria a mesma atitude. Então, eu não vou te julgar. E ele, com o tempo, amadureceu espiritualmente. E hoje ele vive da maneira que ele tem que viver. Porque nós temos que entender, nessas épocas principalmente, que jamais Deus colocaria sobre os nossos ombros um peso maior do que Ele sabe que nós podemos carregar. E vivenciar a nossa espiritualidade é fundamental para que a gente inicie esse enfrentamento. Temos fé. Temos esperança porque essa barca não está à matroca. Essa grande nave chamada Terra está muito bem pilotada. Deixemos de ser vitimistas, pessimistas. Deixemos de nos sintonizar com os pensamentos negativistas, de brigas políticas, ideológicas, desnecessárias. Ergamos as nossas mãos aos céus. Agradeçamos a Deus pela oportunidade de crescimento. E saiamos da nossa zona de conforto, nem que seja virtualmente, para auxiliar o próximo. É assim que nós enfrentaremos. É assim que nós desenvolveremos e atrairemos a simpatia dos bons espíritos. Que ao ver a nossa vontade, não que eles vão ser parciais ou escolher um ao outro, não é nada disso. Vejamos nós. Nós mesmos temos mais simpatias por aquelas pessoas que a gente vê que é esforçada, que luta, e nos projetamos a elas até para poder ajudar. Com a espiritualidade é a mesma coisa. Pessoas reclamonas, pessoas negativistas, pessoas brigonas, são pessoas que criam um psiquismo negativo em torno delas, que atrapalham e às vezes até impedem a inspiração do alto. Porque sim, Jesus envia os seus anjos não para pegar nas nossas mãos como um tutelado faz com um bebê que não sabe andar. Ele vem nos consolar, nos inspirar, nos orientar. E nós precisamos estar abertos a isso psiquicamente. E estar aberto a isso psiquicamente é manter os nossos pensamentos elevados. É manter a nossa comunhão com Deus através da oração, através do cultivo de bons atos, de bons pensamentos e principalmente através do trabalho.
Eu agradeço a audiência de todos, a paciência e a participação. Rogamos a Deus para que possa continuar nos abençoando. E lembrando aos nossos queridos amigos que colaboraram com as perguntas e que hoje não deu tempo, porque o nosso tempo aqui é marcado, que nós faremos uma segunda parte, porque o tema realmente ele é muito importante e necessário nesse momento. Muito obrigado mais uma vez. Agradecemos ao Mestre amado pela essa oportunidade e rogamos à nossa querida Mãe Santíssima que lance o teu amor de mãe sobre todas as mentes e todos os corações aflitos desse planeta. Que Jesus nos ilumine hoje e sempre. Muito obrigado e que assim seja.